Olá, amigos do canal Retorno da Glória. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do livro Eventos Finais. E este capítulo ele tem como título Vida Campestre. E, embora a realidade de muitos ainda seja morar nas grandes cidades, eu espero realmente que esse vídeo seja um incentivo para que todos que ainda não saíram das grandes cidades possam continuar em suas orações e também em seus planejamentos, tendo a certeza de que no momento oportuno Deus abrirá as portas. Bom, embora Deus e os seus santos anjos morem em uma cidade, a Cidade Santa, em seu perfeito plano, Deus estabeleceu que os homens deveriam viver no campo. E na criação deste nosso planeta, vemos que a raça humana estaria então cercada de paisagens naturais magníficas, meus amigos. Mas embora tudo o que Deus criou fosse perfeito, belo e também natural, o Senhor ainda criou um belo jardim no Éden para que o santo casal, Adão e Eva, pudessem alcançar o máximo da felicidade. E o trabalho dos nossos primeiros pais não era construir casas, vilas e cidades, mas era cultivar a terra e também formar belas esculturas naturais com as indescritíveis videiras do paraíso. E este era o perfeito plano do Senhor para a humanidade, mesmo antes do pecado. E após o pecado, vemos que o desejo de Deus continuou sendo o mesmo, pois, sendo Jesus o nosso modelo, diz o Espírito de profecia. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai infinito para o seu Filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia. Eventos Finais, página 94. Amigos, ainda que Jesus tinha uma missão de pregar as boas novas do reino para todos os judeus, Deus não o enviou a morar no meio de Jerusalém ou de qualquer outra cidade, mas o Pai Celestial estabeleceu o seu Filho no campo, para que ele então pudesse crescer em um lugar apropriado para a comunhão com o céu, a fim de então receber poder para realizar a obra a qual ele foi enviado. E também na vida de Enoque, Moisés e de Elias, podemos ver que o campo e as montanhas eram como uma espécie de quartel-general, a fim de que esses homens tivessem uma íntima comunhão com Deus para o momento em que eles então fossem levar a palavra às multidões. E diz o Espírito de profecia: sair das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e de pureza. Eventos Finais, página 95. Eu sei que essas palavras podem trazer tristeza para alguns, pois na nossa realidade, comprar um pedaço de terra longe das cidades e construir uma casa realmente não é algo fácil, meus irmãos. Contudo, nosso dever é sempre continuarmos orando e crendo que aquele que é o dono da prata e também do ouro pode realizar milagres financeiros em nossas vidas. E mesmo que o milagre não seja exatamente como imaginamos, não podemos nos esquecer que Deus tem diversas maneiras de nos tirar da cidade para nos levar ao campo. Ainda que não tenhamos condições de comprar um pedaço de terra e nem de construir coisa alguma. E sendo assim, meus irmãos, o nosso dever é orar e confiar, pois quando for da vontade de Deus que saiamos para o campo, Ele abrirá as portas, ainda que não sejamos financeiramente abastados. E o Espírito de profecia prossegue então dizendo: o Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades, e a sua punição será proporcional aos seus pecados. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar esta questão como algo sem importância e pensar que, se surgir uma ocasião favorável, poderão construir casas para si nessa mesma cidade destruída. Eventos Finais, página 95. Bom, sabemos que o mundo está gemendo e vemos que catástrofes e também desastres naturais ocorrem sucessivamente em nossos dias, principalmente nas grandes cidades.
E é claro que o próprio Espírito de Profecia nos diz que Satanás também está envolvido em muitas dessas catástrofes naturais. Contudo, nesse texto que eu acabei de citar, nos é dito que Deus também pune as cidades de acordo com os pecados dela. Portanto, embora hajam desastres puramente naturais e também hajam desastres causados ou incentivados por parte de Satanás, nós não podemos nos esquecer que o Senhor também castiga as cidades por conta da impenitência dos seus habitantes, meus irmãos. E daqui para frente, a tendência é que os desastres aumentem mais e mais. E pelos recentes acontecimentos, tanto na Europa como na China, vimos que chuvas, ciclones e coisas semelhantes podem causar em poucos dias, ou até mesmo em poucas horas, catástrofes em uma grande cidade. E ainda na página 95 de Eventos Finais, nos é dito que, se quisermos entender melhor o que irá acontecer nas grandes cidades em um futuro próximo, devemos ler cada versículo do capítulo 11 do livro do Apocalipse e também do capítulo 18, pois, embora o mundo todo sofrerá nos últimos instantes dessa terra, a verdade é que a concentração da destruição ela vai ser nos grandes centros urbanos. Diz o Espírito de Profecia: como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Eventos Finais, página 95. Amigos, mais uma vez, eu volto a dizer que a realidade da maioria do povo do Advento é, hoje, estar habitando nas grandes cidades. E estejamos certos de que Deus conhece as condições de cada um de nós. Contudo, os nossos olhos devem estar voltados para a vida no campo. E também as nossas orações devem constantemente subirem aos céus, pedindo para que Deus nos abra o caminho, a fim de podermos sair da bagunça e irmos viver numa vida mais calma, na verdade, no campo. Pois nas cidades a concentração de tentações é muito maior do que no campo. E dessa forma temos maiores dificuldades de guardarmos os mandamentos do nosso Deus. E é claro que no campo nós também teremos tentações. Mas se realmente somos adventistas do sétimo dia e se cremos no espírito de profecia, então nós devemos ter certeza de que no campo é muito mais fácil de se guardar a lei de Deus do que na cidade grande. E se somos adventistas do sétimo dia, meus amigos, e se cremos no espírito de profecia, então nós devemos aceitar que o desejo de Deus para o seu povo é que sejamos semelhantes a Enoque, ou seja, vivemos no campo e pregamos nas cidades. Veja, amigos, existe uma grande diferença entre o desejo de Deus e a realidade do povo de Deus. No passado, Deus sempre desejou que o Israel dele fosse uma luz para todas as nações, não é verdade? Contudo, a realidade não era essa, pois Israel constantemente se desviava do propósito divino. Mas mesmo o seu povo insistentemente se desviando dos propósitos de Deus, ainda assim, por intermédio dos profetas, Deus continuava a mostrar qual era o seu desejo para o seu povo. Contudo, na história do ministério de Jeremias e de outros profetas, vemos que, na maioria das vezes, meus amigos, o povo não aceitava a direção de Deus, mas prosseguia desconsiderando completamente o seu propósito. E sendo assim, ao vermos o crescimento da igreja nas cidades, mesmo que Deus abençoe os esforços para se ganhar almas, nós não devemos imaginar que Deus mudou o seu plano, pois está escrito que o Senhor não muda. Na verdade, assim como no passado, ele tinha um plano A para os seus filhos, mas por causa da desobediência deles, muitas vezes o Senhor teve que se utilizar dos planos B, C, D ou E. E hoje, Deus também tem o seu plano A, no qual os seus filhos devem morar no campo e evangelizar a cidade, semelhantemente a Enoque.
Mas, se não aceitamos o desejo de Deus, Ele não abandona a menina dos seus olhos, nem abandona o seu propósito principal de salvar almas por intermédio de nós. Mas Ele se utiliza dos planos B, C ou D, mas continua com o seu propósito maior, que é o propósito de alcançar homens e mulheres para o seu reino eterno. Contudo, no espírito de profecia, meus irmãos, assim como na história de Ló e também nas palavras de Cristo, no capítulo 24 do livro de Mateus, nós vemos que aqueles que podem sair das cidades para viver o propósito de Deus no campo, mas que não fazem isso, eles acabarão tendo uma grande dificuldade em um futuro próximo. E as palavras proféticas do espírito de profecia continuam dizendo: durante anos me foi ministrada a revelação especial acerca do nosso dever de não centralizar a nossa obra nas cidades. O bulício e confusão que enchem essas cidades, as condições que nelas criam as uniões trabalhistas e as greves, tornar-se-ão grande desvantagem para a nossa obra. Eventos Finais, página 96. Irmãos, é nítido que Deus tem abençoado esta igreja nos grandes centros urbanos. Embora nós, na grande maioria, não estamos vivendo à altura do chamado o qual nós recebemos do Senhor. Contudo, estando a nossa obra centralizada nas grandes cidades, já temos alguns problemas. Mas como disse o texto que ainda há pouco eu citei, nós teremos ainda muitas desvantagens na pregação do Evangelho pelo fato da nossa obra estar então centralizada nos mesmos lugares onde estão centralizados os sindicatos, os movimentos anticristãos e também a grande confusão. Veja, Deus tem muitas ovelhas dentro das cidades. E certamente Ele tem planos para que uma grande obra seja feita nas mesmas. Mas, por causa do nosso coração materialista, temos então usado a desculpa de que Deus tem uma obra a fazer nas cidades para que centralizemos a nossa obra nos grandes centros urbanos e assim a nossa consciência não fique pesada. Contudo, meus irmãos, Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe se realmente estamos nas cidades a fim de alcançar as ovelhas do Senhor que estão nela, ou se estamos na cidade e insistimos que a obra deve nelas se centralizar por causa de motivos egoístas e também materialistas. Diz o Espírito de Profecia: outra vez dizemos, saí das cidades. Não considereis uma grande privação terdes de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus, para aprender sua vontade e o seu caminho. Eventos Finais, página 97. Amigos, sem dúvida alguma, o desejo de Deus para o seu povo é que estejamos no campo, a fim de termos uma especial comunhão com o nosso divino Criador. Mas eu não posso encerrar esse vídeo sem antes dizer que esses dias eu estava conversando com alguém que tinha, e na verdade ainda tem, um grande desejo de ir para o campo e se sustentar com a agricultura. Contudo, no calor da emoção, essa pessoa fez uma tentativa frustrada. Bom, eu não entrei em detalhes para saber a respeito de valores e de perdas, mas sei que ela infelizmente não conseguiu o seu intuito. Mas Deus seja louvado, pois ela não desanimou e somente compreendeu que não devemos fazer coisa alguma neste sentido, movidos pela emoção. Ela também entendeu que tudo deve ser planejado com muita oração. E ela também entendeu que para alguns a questão do campo ocorre de forma mais rápida, enquanto para outros, por causa de N fatores que somente Deus conhece, demora um pouco mais, meus amigos. Portanto, se você já está no campo, Deus seja louvado por isso. Mas para aqueles que ainda não vivem esta realidade, não desanimem, nem fiquem afobados, mas permaneçam em oração, pedindo que Deus mostre quando ir, para onde ir e que dê condições de ir. E orando assim, talvez as portas se abram rapidamente, talvez demore um pouco, ou talvez só se abram nos instantes finais. Contudo, façamos a nossa parte. Mantenhamos a nossa mente e também o nosso coração no propósito de Deus, que é a vida no campo.
E confiemos que o Senhor guiará e ajudará a todos que assim orarem, meus amigos. Bom, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.